Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Vereadores aprovam 7 projetos na volta do recesso parlamentar. Proibição de malabares com facas nas ruas da cidade está entre os itens aprovados. Câmara concede voto de pesar pela morte do ex-vereador Ferreirinha. E o vereador João Moreira é o entrevistado do dia. Terça-feira, 8 de agosto de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a vocês que nos acompanham. E a Câmara de Araçatuba aprovou 7 projetos ontem à noite, durante a 22ª sessão ordinária do ano. Uma das proposituras aprovadas proíbe a prática de malabares com objetos perfuro-cortantes e substâncias inflamáveis nas ruas da cidade. A iniciativa é do vereador Nelsinho Bombeiro, que justificou a apresentação do projeto. Nós não somos contra, os artistas de rua, muito menos com os malabares. Porém, houve um índice muito grande de denúncias, ocorrências atendidas pela Polícia Militar por pessoas que estavam com facões no semáforo, ameaçando principalmente as mulheres quando paravam seus carros e eles iam pedir o dinheiro após a apresentação, e quando as pessoas negavam, eles acabavam ameaçando. Então, pensando pela segurança das pessoas, a gente colocou esse projeto, foi discutido com vários não, mas pelo menos com os órgãos de segurança aqui do município, que também tem essa visão. E deixar claro que o artista de rua, ele tem como objetos de malabares clavas, bolas, argolas, bastões, discos, bumerangue, dentre outros. Então, simplesmente é tirar esses objetos que possam aí trazer consequências mais graves. Outra matéria aprovada na sessão de ontem à noite, de autoria da vereadora Regininha, cria a campanha permanente Não é Não, para o enfrentamento do assédio e da violência sexual no município de Araçatuba. O vereador Doutor Alceu obteve a aprovação para o projeto que denomina Júlia Maria Lemos Minacion, a Rua 5 do loteamento Paquerê. Em plenário, o autor fez a leitura de um histórico da homenageada. Júlia Maria Lemos Minacion, falecida no dia 2 de setembro de 2008, com 79 anos de idade, nessa cidade de Araçatuba, professora aposentada, natural da cidade de Três Corações, estado de Minas Gerais, era a 8ª filha dos 14 filhos de Olinto José Lemos e Marieta Pereira Lemos. Morava na rua Afonso Pena, 325, Centro, Araçatuba. Era viúva do senhor José Minacion Filho, deixou seu único filho, Vitor Lemos Minacion. Funcionária pública estadual, ingressou no ano de 1952 no Departamento de Saúde do Estado de São Paulo, exerceu com muita dedicação a função de visitadora sanitária e se aposentou no seu primeiro e único emprego no ano de 1976. Formou-se professora em 1954 na Escola Normal de Araçatuba e Colégio Estadual Manuel Bento da Cruz, e em seguida cursou pós-graduação e aperfeiçoamento no Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz, formando-se em 1957. No ensino superior, cursou licenciatura em Pedagogia e Psicologia da Educação, Filosofia da Educação e História da Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis em 1975, ano em que também estagiou e proferiu palestras educativas aos alunos das escolas mistas do bairro Traitu de Araçatuba, pela Delegacia de Ensino de Araçatuba, através da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Dedicou-se por muitos anos à Igreja Católica na paróquia Nossa Senhora Aparecida, sendo professora de catequese, proferindo palestras nos cursos de noivos, coordenadora do Encontro de Casais com Cristo, ECC, fez parte do Conselho Paroquial, Pastoral Carcerária, Pastoral do Dízimo e trabalhou em Cursilho de Cristandade na região de Araçatuba.
Também por unanimidade, o plenário aprovou ontem à noite projeto de decreto legislativo assinado pelos vereadores Antônio Edivaldo Dunga Costa e Cristina Munhoz, que concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Sérgio França Martins. O homenageado está à frente do Centro Terapêutico Divina Providência, uma clínica de recuperação de dependentes químicos. E os 3 projetos que completaram a lista de aprovações foram apresentados pela mesa diretora. 2 deles tramitaram em regime de urgência. As matérias tratam da estrutura administrativa da Câmara de Araçatuba, da remuneração e carreira dos servidores do Legislativo araçatubense e da competência da mesa diretora para legislar sobre esses assuntos. A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 14 de agosto, a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV e internet. E durante os trabalhos legislativos da 22ª sessão ordinária do ano, realizada ontem à noite, os vereadores de Araçatuba apreciaram um voto de pesar pelo falecimento do bancário, professor, contador e vereador da primeira legislatura, José Ferreira Batista Júnior, o Ferreirinha. O requerimento foi proposto pelo vereador Dr. Alceu, que falou sobre o legado deixado pelo ex-parlamentar, falecido no último dia 21 de julho, aos 107 anos de idade. É com tristeza que propõe este voto de pesar pelo falecimento do amigo José Ferreira Batista Júnior, Ferreirinha, por sua longevidade, que já é característica de toda a sua família. Era uma pessoa extremamente inteligente e cortês, foi vereador aqui na primeira legislatura e também presidiu esta casa com galhardia e muita disposição. Sorte temos nós, né, que pudemos ter o privilégio de conhecer a pessoa fantástica que era o Ferreirinha, de família também tradicional de Araçatuba, irmão também do meu saudoso companheiro de Rotary, foi governador também, o Mário Ferreira Batista. E assim desejo a toda a família Ferreira Batista que Deus conforte os seus corações, assim como dos amigos, demais familiares e pessoas que o queriam bem. Filho de proprietários rurais, Ferreirinha nasceu em Birigui em 31 de dezembro de 1915. Mudou-se para Araçatuba ainda na década de 20. Era viúvo de Maria Amanda Ladeia, com quem foi casado por 71 anos e teve 8 filhos. Ferreirinha integrou a primeira legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba entre 1948 e 1951. Atuou como vereador da cidade por 21 anos, durante 5 legislaturas, e chegou a presidir o Legislativo araçatubense em 1962. Também foi bancário, professor, contador e em 1971 formou-se na primeira turma do curso de Direito da cidade. A inconstitucionalidade da leitura bíblica nas sessões da Câmara de Araçatuba e as devoluções de 12º são tema da entrevista do dia com o vereador João Moreira. Quem conversou com ele foi a repórter Suzy Faria. Acompanhe. Agora no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador João Moreira. É sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Boa tarde, Suzy. A alegria para mim também é grande poder estar aqui mais uma vez. No último mês, a Câmara Municipal de Araçatuba foi comunicada de decisão do Tribunal de Justiça que julgou inconstitucional a leitura bíblica e o uso da frase sob a proteção de Deus no início das sessões legislativas. Vereador, como pastor evangélico e membro da Frente Parlamentar Cristã aqui no Legislativo araçatubense, como o senhor recebeu essa decisão? Na verdade, para nós foi assim uma notícia que nos surpreendeu muito, né? A gente nunca esperava uma decisão como essa chegar aqui na nossa Casa de Leis e foi uma surpresa muito grande. Isso causou assim bastante manifestações por parte das pessoas que nos acompanham o dia a dia da Câmara. A gente como ministro evangélico, né? Houve uma repercussão muito grande, inclusive sim, mal entendida, né, por parte das pessoas, até mesmo achando que essa decisão era do próprio Legislativo Municipal de Araçatuba. Nós tivemos que explicar caso a caso, né, e até hoje continua as pessoas ainda nos perguntando sobre essa decisão. Então foi surpreendente essa decisão que chegou para nós aqui. E diante dessa decisão, a Frente Parlamentar Cristã
decidiu agir aqui na Câmara de Araçatuba, né? Não tinha como, de maneira nenhuma, deixar passar em branco, né, ou ficarmos calados, porque, na verdade, há um ditado que quem cala consente, né? Mas nós, apesar de ser uma decisão da justiça, e nós, principalmente cristãos, nossas recomendações é obedecer às determinações das leis, né, das autoridades, mas não poderíamos ficar quietos diante da decisão, e por essa razão houve essa manifestação da Frente Parlamentar Cristã para saber o que fizermos, né, o que iríamos fazer. E procuramos tomar medidas e estamos já aguardando aí, já tramita na casa, né, essa nova proposta para que nós possamos ter a liberdade de continuarmos assim falando a respeito da Bíblia ou de outros textos, né, de preferência por cada parlamentar. Esse projeto de resolução, que foi proposto pela Frente Parlamentar Cristã, prevê a leitura de textos filosóficos ou de reflexão no início das sessões da Câmara. O projeto foi lido ontem à noite, começou a tramitar no Legislativo araçatubense, como o senhor já informou. E qual é a sua expectativa com relação a essa propositura? Eu acredito que os colegas vereadores irão aprovar, porque todos passam a ter uma liberdade, né? Se a decisão era por causa de ser focado apenas talvez aos cristãos, evangélicos, essa nova proposta ela vai dar liberdade para que cada vereador, segundo a sua crença, possa falar sobre um texto, a escolha, a sua vontade. Então eu acredito que não vai ter problema, acredito que passa com tranquilidade. Também tramita aqui na Câmara e deve ser votado na próxima sessão ordinária um requerimento de informações oficiais de sua autoria que pergunta sobre a aplicação das devoluções de duodécimo pela Prefeitura nas duas últimas gestões. Lembrando que o duodécimo é o percentual do orçamento repassado à Câmara anualmente e o que sobra pode ser devolvido ao município. Por que o senhor decidiu fazer esse questionamento à Prefeitura? Bom, achei por bem fazer esse questionamento, né, uma informação mais precisa, até mesmo porque no primeiro mandato dessa administração eu não estava presente, né, e já entrei no segundo mandato, um ano depois, né? Então, uma para meu próprio conhecimento direitinho, né, sobre as devoluções e aonde elas foram também aplicadas, né? Outra coisa que me chamou e me levou a fazer esse requerimento de informação foi sobre o fato, a Câmara há uma perspectiva de votar o aumento de cadeiras também no Legislativo de Araçatuba, né? E até mesmo sobre a alegação de que o duodécimo, esse repasse, é o mesmo, não muda nada, tal, né? E é verdade, não muda nada, o repasse vai continuar sendo o mesmo, vai ter aumento de repasse, né? É o percentual já fixado por lei, ele não muda. Perfeitamente, é um percentual fixado por lei, não muda, só que eu me preocupei com a questão da devolução, né? Porque se aumenta o número de cadeira de vereadores... Vai sobrar menos. Vai sobrar menos. E a tendência, então, é devolver menos, né? Devolver menos. E é claro que isso, indiretamente ou diretamente, vai atingir alguns setores que poderia receber um investimento maior. Esta foi a minha preocupação em fazer o requerimento para a gente ter um estudo mais preciso, né, a respeito desta intenção do aumento de cadeira no Legislativo de Araçatuba. E vale esclarecer também que o dinheiro devolvido é aplicado conforme o juízo de conveniência e oportunidade da Prefeitura, do Poder Executivo, né? Compete à Câmara apenas devolver e sugerir a aplicação, mas não determinar, né? Perfeitamente. A aplicação, que é essa devolução, ela pode ser sugerida, mas não pode ser assim determinada, imposta pela Câmara, né? Isso é o Executivo que vai vir aonde precisa, onde a demanda está maior, né? Para poder aplicar ali. Então, eu acredito que isso, o fato de continuarmos, talvez, com a mesma quantidade de vereadores, embora é bom assim nós
fazer menção de que Araçatuba, pela população, pode ter até 21 cadeiras, né? Como já teve 19 por muitos anos, muito tempo, né? Já teve 12, né? E então eu acredito que, mantendo a quantidade, o número de cadeira, 15, eu acredito que está num ótimo patamar, e a possibilidade de estar devolvendo para a prefeitura valores, eu acredito que quem é beneficiado é a população. Está certo, essa foi a participação do vereador João Moreira no programa Rádio Câmara Online. Obrigada, vereador, pela disponibilidade e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, até a próxima. Rádio Câmara Online. Ponto final nesta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado a todos pela audiência e uma boa tarde. Boa tarde, até o próximo programa.